Olá, meninos e meninas, e aí, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo dominado? Tudo tranquilo? Espero que sim. Estamos aqui de volta com as nossas videoaulas, mais uma vez nossas aulas sobre o primeiro reinado, dando continuidade ao nosso assunto, onde hoje vamos fechar esse ciclo do que estamos estudando, o que foi o primeiro reinado e as suas principais revoltas. Do primeiro reinado para o segundo reinado, que é assunto que vamos estudar posteriormente. E aí, o que é que vocês vão fazer neste momento? Pegar o seu caderno para fazer anotações importantes sobre a nossa aula de hoje. E no final da aula, você vai tirar a foto e enviar lá no Class correspondente à atividade proposta de hoje, que é a anotação da videoaula e atividade do livro que estará disponível na sua agenda online, indicando quais são as questões e as páginas que vocês deverão fazer. E aí, já pegou o caderno? Estão preparados para a nossa aula de hoje? Pois uma bola a todos e vamos começar. Então, dentro do contexto do primeiro reinado, que a gente já vem estudando no decorrer das nossas aulas, a gente tem como recapitulação que foi o movimento ocorrido através da independência do Brasil, onde Dom Pedro proclamou a nossa independência no dia 7 de setembro de 1822, onde esse processo de independência foi por conta de uma desobediência de Dom Pedro, mediante a uma ordem de seu pai, Dom João VI, que determinava sua volta para Portugal. E aí, ele não retornou para Portugal, ele não cumpriu essa ordem. E no dia 9 de janeiro, exatamente conhecido como o Dia do Fico, Dom Pedro falou a seguinte frase: se é para o bem de todos, se é para o bem do povo e da nação, digo a todos que fico. Então foi declarado o Dia do Fico, o dia de permanência de Dom Pedro ao nosso território. E aí, no dia 7 de setembro, ele declara a independência, se desvinculando de Portugal, onde ele se torna o primeiro rei do nosso país. Por quê? Porque Dom João não era rei do Brasil, ele era rei de Portugal. O Brasil era colônia de Portugal, o Brasil era explorada pelos portugueses. E aí, quando a família real veio para o Brasil, fugindo de Portugal, fugindo da invasão de Napoleão às terras portuguesas, ele começou, Dom João, a desenvolver, a melhorar, a aperfeiçoar a vida daqueles que estavam aqui no Brasil. E aí, nesse momento, o Brasil, que era colônia de Portugal, passou a ser visto de outra forma. Quando Dom João retorna para Portugal, anos depois, ele exige a volta de Dom Pedro, o seu filho, que era príncipe regente do Brasil, e deseja que o Brasil retorne a ser colônia, ou seja, ele quer fazer um retrocesso dentro da história do Brasil. Dom Pedro não aceita e eles quebram aí um acordo de pai e filho. Eles brigam, eles se deixam de ter uma aliança familiar. Portugal, Dom João, exige que Dom Pedro pague tudo que foi investido no Brasil. Os ingleses ajudam Dom Pedro a pagar essa dívida, né? Pagar essa indenização como foi cobrada, com o objetivo de ter mais um país para ser seu aliado comercialmente e o Brasil continuar com a escravidão, já que os negros que eram trazidos da África para o Brasil era através do navio negreiro, era através dos ingleses. Então, Inglaterra viu aí mais uma força política e econômica, principalmente para ela. Brasil paga a dívida com Portugal, fica em dívida agora mediante com os ingleses, que eles fazem esses acordos de tráfico, esses acordos de escravidão dentro do nosso território. Então, dentro do primeiro reinado, nós tivemos a Constituição de 1823, que foi conhecida como a Constituição da Mandioca. Ela não saiu do papel. O Dom Pedro, que passou a ser imperador do Brasil, Dom Pedro I, ele não aceita essa Constituição, até porque ele iria perder poderes dentro do território. Então, ele não deixa essa Constituição da Mandioca sair do papel. Então, tem um fechamento da Constituição. Isso quer dizer o quê? Ele não permite que ela seja colocada em prática.
mas vendo a necessidade de se ter uma nova Constituição com leis que ele iria se beneficiar, em 1824 ele aprova a Constituição dentro do nosso país, onde essa Constituição ela vem com divisão de poderes. Quais são elas? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, esse que a gente tem até hoje, e mais um poder que o rei colocou, que foi o poder moderador. Qual o objetivo desse poder? Ele ficava nas mãos do rei. Então, o rei se beneficiava com esse poder, com essa lei. Dom Pedro I, dentro da Constituição de 1824, criou o voto censitário. O que isso significa? Que para ter representantes dentro do executivo, legislativo e judiciário, precisa se ocorrer eleição. Sim, precisa se decidir quem vai fazer parte. Mas nem todos poderiam fazer parte. Quem entraria como candidato para ser eleito pela elite, pelo povo, que tinham posses, não eram todo o povo brasileiro, esses eram aqueles que tinham conhecimento de leitura e escrita, ou seja, saberiam ler e escrever, tinham estudo, qualificação, grandes posses, fazendas, terras e posses de escravos, tinha um grande número de escravos. Isso quer dizer que era a elite do Brasil? Sim, era a elite do Brasil. Tivemos a Constituição, que afastava as camadas mais populares da política do país, exatamente que foi o que eu mencionei a vocês, onde essa Constituição tinha como benefício sempre a elite. E aí eu coloquei aqui no slide as principais características da Constituição de 1824, que vocês vão dar uma olhada no seu livro de História. Vão observar algumas dessas leis, não são todas. São algumas das leis que beneficiavam a elite dentro do primeiro reinado e beneficiava também o rei Dom Pedro I. O que é que vocês vão fazer neste momento? Você pedi para vocês pegarem um caderno. Lembram disso? Pronto. Então, vocês vão copiar. Vou limpar aqui para vocês, para poder fazerem as anotações correspondentes. Então, vocês vão copiar o terceiro ponto. Vocês vão copiar o terceiro ponto. Lembrando que aqui em moderador, entre parênteses, vocês vão escrever a palavra rei, para saber que é o imperador, rei ou imperador. Vocês vão copiar o quarto ponto. Lembrando que o título que vocês vão colocar da nossa aula de hoje é Primeiro Reinado. Lembrando que é o governo de Dom Pedro I. Então, vou copiar o terceiro e o quarto ponto. Continuando nosso conteúdo, nós temos aqui os governos regenciais no Brasil. Ocorreu no período de 1831 a 1840, onde se caracterizavam por promover a descentralização, o que gerou diversas revoltas regionais. O que foi essa descentralização? Lembrando que, após as capitanias hereditárias, após cada capitania receber um donatário, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo o território, foram surgindo os nossos estados, e esses estados passaram a ter governadores. Então, a descentralização era exatamente a divisão do poder na mão dessas pessoas. Em vez de estar só na mão do rei, agora o rei tinha, o imperador, tinha apoio dos governantes de cada estado que lhe ajudava a controlar o território brasileiro. Onde as autonomias relativas das províncias, que províncias eram a mesma coisa que os nossos estados hoje, favorecendo o poder sempre das elites, e essas elites elas eram regionais, ou seja, os grandes fazendeiros de cada região passavam a ter mais poder, mais força política. As revoltas nas províncias ocorreram durante o período das regências, dentro do primeiro reinado e segundo reinado, onde podem ser vistas como resposta à política centralizadora do imperador, que Dom Pedro I era um imperador muito autoritário, ele não aceitava opiniões, ele queria impor sempre as suas decisões, e que ele cobrava altos impostos, não só da classe pobre, mas também da elite. Então, tinha esse desconforto com relação à população brasileira e ao rei. No caso, o imperador Dom Pedro I. O que é que vocês vão copiar neste momento?
Vão colocar pausa e vão copiar este ponto, o primeiro ponto, vão copiar o segundo ponto e vão copiar o terceiro ponto. Primeiro, segundo e terceiro ponto. E aí, mediante esses desconfortos, nós temos as revoltas do período regencial, onde ocorreu dentro do governo do primeiro reinado e do segundo reinado, governo de Dom Pedro I e do governo de Dom Pedro II. Tivemos regência una, tivemos regência trina, tivemos aqui o período regencial com a revolta dos cabanos, cabanagem, sabinada, balaiada, farroupilha e revolta dos malês. Vamos entender um pouco elas no decorrer da nossa aula. Então, vamos lá. Revolta dos cabanos ocorreu em Pernambuco. Deixa eu alterar aqui a cor para vocês. Ocorreu em Pernambuco entre os anos de 1832 e 1835, onde eles exigiam a volta de Dom Pedro I. Lembrando que, quando eles exigiam essa volta de Dom Pedro I, era a volta a ajudar a região Nordeste a voltar a ser economicamente como ela era. Por quê? Porque quando a família real veio para o Brasil, a nossa capital, que era Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. Dessa forma, a região Nordeste, os estados, as províncias, né? Elas passaram a enfraquecer, os engenhos de cana-de-açúcar passaram a entrar em decadência, então essa revolta dos cabanos era uma dessas exigências. O retorno, a volta de Dom Pedro I ao território, para ali ele tornar o território de novo como um dos principais pontos econômicos. Morre o Partido Restaurador com a morte de Dom Pedro IV. Só que aqui não é Dom Pedro, tá, meu povo? Aqui é a morte de Dom João. No caso, Dom João IV, pai de Dom João VI. Nós temos a cabanagem, Pará, 1835 a 1840. Quem fez parte desse movimento da cabanagem que ocorreu no Pará, na nossa região norte? Escravos negros, indígenas, eles reagiam contra o poder central. Quem era o poder central? O poder do imperador. E a Guarda Nacional ajudava a conter esses revoltos. Guarda Nacional era comandada pelo imperador, por Dom Pedro I, por Dom Pedro II. Então, recebia as ordens do rei, do imperador, e tinha como objetivo conter esses líderes, conter esses povos. Quem eram os povos que faziam parte desse movimento? Os escravos negros, os indígenas e entre também aqui os mestiços, na cabanagem. Nós temos a sabinada, ocorreu na Bahia entre os anos de 1837 e 1838, exatamente um ano. Então, a gente tem aqui, ó, recapitulando. Revolta dos Cabanos durou 3 anos, que foi de 1832 a 1835. Revolta do Pará durou 5 anos, que foi de 1835 a 1840. Sabinada ocorreu na Bahia de 1837 a 1838, durou um ano. Quem fez parte desse movimento? Antilusitanos. Quem eram esses antilusitanos? Aqueles representantes do governo comprometido com a república, então eles exigiam a república, o fim do imperialismo, fim da monarquia. Exigem maior representatividade na Bahia, na região preterida. Por que nessa região preterida? Porque foi onde se colonizou, se desenvolveu, teve o início do processo de colonização e exploração do nosso país. Salvador, capital, Bahia. Balaiada, Maranhão, 1838 a 1841. Nós temos aqui quase 4 anos. Fim do regresso conservador. Duque de Caxias acaba com o movimento dos principais líderes. Guerra civil no Maranhão. Quando a gente fala de guerra civil, é guerra entre a população. Os cabanos, eles são os conservadores. Quem são os cabanos? São aqueles que estão localizados na região norte, no estado do Pará,
e que eles lutavam por essa liberdade. Então, eles ajudaram o movimento da balaiada. Farroupilha, Rio Grande do Sul, 1835 a 1845. Nós temos aqui, 10 anos. Revolução que contou com as elites, principal líder Giuseppe Garibaldi, estendeu-se para Santa Catarina, então começou no Rio Grande do Sul e foi até Santa Catarina, até o Rio da Prata. Eles exigiam a tributação da Shark no território brasileiro, ou seja, eles queriam se beneficiar com o lucro das Sharks. Ele não queria só que o imperador se beneficiasse com esses impostos, mas eles também queriam ter esse benefício. Essa guerra da Farroupilha teve apoio do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e também de Portugal, para derrotar quem? Para derrotar o imperador do Brasil. Então, os portugueses também apoiaram essa revolução, essa revolta da Farroupilha. E aí, o que foi que o imperador do Brasil fez para conseguir acabar com essa guerra e ele restabelecer o domínio sobre o território? Ele lançou a seguinte proposta para os revoltos, da elite, já que era a elite que fazia parte desse movimento, diferente de todos os outros, que era classe média, que eram comerciantes, que eram escravos, que eram mestiços. A Farroupilha era apenas a elite, os grandes fazendeiros. Então, qual foi a proposta que ele lançou? Dar poder a esse povo, a esses líderes, a esses revoltosos, vamos dizer assim, do conflito da Farroupilha, dando patentes militares a ele e dando títulos de nobreza. Então, deixando eles, neste momento, deixando eles como pessoas importantes dentro do território, fazendo parte de um grupo seleto imperial. Eles não pertenciam à família real, mas a partir do momento que eles eram... a partir do momento que eles recebiam esse título de nobreza, eles passavam a ser mais importantes do que outros dentro da elite do Brasil. Então, eles aceitaram essas propostas oferecidas pelo imperador. Se tornarem chefes da Guarda Nacional, se tornarem chefes do Exército, se tornarem sargentos, coronéis e receber patentes, não só militar, mas também receber aí, serem nomeados como condes, como duques, dentro do nosso território. E nós temos, por último, a Revolta dos Malês, que foi em 1835, nesse único ano, protagonizada apenas por escravos muçulmanos, e nós temos aqui fantasma do iatalismo, que são os italianos, os imigrantes, que já tinham imigrantes dentro desse período no nosso território. Vou limpar aqui para vocês, e aí vocês vão copiar no seu caderno as principais revoltas com suas principais características. Quais são as características? Nós temos primeiro Revolta dos Cabanos, vocês vão copiar o primeiro ponto, o estado onde ocorreu e o ano, e qual foi a sua principal exigência. Cabanagem, o título, o local onde aconteceu e o ano, e quem fez parte. Sabinada, o local onde aconteceu e a exigência, o que eles exigiam. Balaiada, onde aconteceu e o que mais marcou, que foi a guerra civil, a guerra entre a população. Farroupilha, onde aconteceu, o ano que aconteceu, quem fez parte. E a Revolta dos Malês, o ano que aconteceu. Aqui a Revolta dos Malês, não tem aqui, foi na Bahia. Então, nós temos aí duas revoltas regenciais na Bahia. Foi na Bahia e quem fez parte. Então, esses pontos que estão marcados são os pontos que vocês vão copiar no seu caderno. E para concluir nossa aula, mais uma vez recapitulando, vão enviar no Class a imagem das anotações da nossa aula de hoje. E na sua agenda online tem a atividade do livro proposta, perguntas e respostas no seu caderno, que também deverão ser enviadas junto com essa anotação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!